Nós temos que pensar que a escola, ela assumiu papéis que necessariamente não são dela. Uhum. A escola, pela própria LDB, a função da escola é preparar para a vida e para o trabalho, é preparar para o conhecimento e para as relações sociais com a vida e com o trabalho. Uhum. Só que a educação familiar é a primeira forma de aprendizado que a criança tem, que é o que a gente chama de educação não formal. Aliás, educação informal. Uhum. Educação não formal é o conhecimento que, por meio de um vídeo, por meio de uma visita a museus, pela própria, né, conhecimento nessas vivências dos meios sociais. Uhum. E a escola sempre, sempre precisou da família em conjunto. A família ela não pode ser um elemento separado da escola. Ou um corpo estranho, né? Exato. Como eu falei que nós precisamos olhar com gentileza e humildade aquilo que os profissionais nos dão como troca também, né, dessa necessidade que a gente tem pelo conhecimento, a escola e a família também têm que ter essa generosidade e andar juntos. Uhum. Eu costumo dizer para todas as famílias que eu atendo, e porventura possam não estar muito satisfeitas com a unidade escolar que seus filhos estão matriculados. A filosofia da escola vem ao encontro da sua filosofia enquanto família? Uhum. Porque a escola tem a sua filosofia, mas tem escolas que têm uma filosofia diferente. O que você precisa, família, é encontrar uma escola que venha ao encontro da sua filosofia, para que você não seja um adversário da escola e seja um parceiro. Sim. E nesse movimento de transformação da sociedade, a escola e a família são dois elementos que foram se distanciando um do outro. Não, e foram assim, saíram, né? Assim, eu faço uma metáfora com, sei lá, um time, um jogo de futebol. Sim. E de parceiros, de colegas de time, eles passaram a essa visão de De adversário mesmo, adversidade, né? exatamente, o que não De pode, porque antagonismo. exato, porque o jogo se chama o aluno. Sim, né? O objetivo O é o mesmo. objetivo, a escola só existe para e pelo aluno, e esse Sim. aluno é o filho, Uhum. é a filha. Isso significa que todos estão ali com um olhar em comum. O Sim. desenvolvimento de sucesso, tranquilo, harmonizado de uma criança. Sim. Que ela passe pelas fases do seu desenvolvimento infantil, pueril e até chegando, né, ao início da sua fase adulta, de uma forma a não trazer grandes impedimentos que façam com que ela desenvolva situações que vão prejudicar o seu processo de ensino-aprendizagem. Uhum. Então, a escola, ela nesse movimento de transformação social, ela foi se perdendo um pouco da família e a família da escola. E eu Sim. sempre digo, traga a comunidade para dentro da escola e comunidade esteja na escola. Não para mandar na escola, mas para construir junto. A Sim. construção em conjunto de ações é que vão ser benéficas. Então, dialogue com a escola. Escola, dialogue com os pais. Mas Isso é o importante. sim, então, mas sabe que às vezes eu tenho a percepção, porque enfim, eu também sou do ramo da educação, né? Sim, Obviamente que é do ramo da educação de curso livre, que não tem um envolvimento tão grande com o certo. aluno do jeito que o colégio tem. Sim, Às vezes eu percebo, por exemplo, na minha experiência de trabalho, que a gente oferece oportunidades, né, para as famílias estarem mais envolvidas, por exemplo, numa aham, reunião de pais, né? sim, Você convoca ali uma reunião de pais. E aí você não tem uma adesão exato. satisfatória, você não tem um interesse, né, genuíno do pai querer saber como é que anda o seu filho, enfim. Ele Sim, quer só, na verdade, saber uma nota nota. e ele reage a uma nota pura Exatamente. e simplesmente, né? Uhum, E por um outro lado, eu também acabo enxergando as escolas nessa relação um pouco mais comercial com as famílias, né? Menos de parceria e mais comercial. E que as escolas também acabam, de uma certa forma, se fechando em alguns momentos sim, para essa penetração, né? Para sim, para essa essa colaboração. colaboração, ação colaborativa. Você enxerga também dessa forma? Como é que a gente pode desfazer esse Exato. nó?
Hoje a gente tem que pensar na unidade escolar, na gestão escolar, isso é muito importante. Porque não dá para generalizar todas as escolas. Cada Uhum. uma tem uma identidade, está inserida numa comunidade, e essa comunidade, muitas vezes, como você mesmo disse, às vezes ela não vem. Se hoje até reunião de condomínio, que é na própria residência, na adesão é mínima, quem dirá numa reunião de pais? É Mas triste isso é isso, né? reflexo da sociedade que vivemos, em Aham. que é mais o ter do que o ser. Exato. Nós privilegiamos, até no sistema capitalista que estamos, mais o ter, porque o ter nos mantém. Uhum, E o ser vai ficando de lado, a formação do ser. uhum, E acaba também dando ao aluno a responsabilidade de ter aquele comportamento assertivo. uhum. Ah, mas lá atrás também não era assim? Olha, não quero ir para a escola, porque se eu for, você já apanha antes. Aham. Não. A criança é um ser em desenvolvimento, o adolescente é um ser em desenvolvimento. Ele sempre vai passar por situações que ele vai dizer: "É uma bifurcação, eu escolho isso, isso". E por mais que tenha também base educacional familiar ou escolar, chega na hora, é a primeira experiência que vai ter, se não tiver alguém mediando, 50% de chance é de ele escolher o caminho que não seria o mais certo.